Oi, oi, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui na nossa aula de hoje. Ó, abri aqui o Instagram também da Humani. Vocês estão bem? Nós estamos aqui no Zoom, então, para transmitir mais uma aula, mais um encontro aqui. Como vocês estão? Tudo certo? Então, nós estamos participando, é uma honra para nós da virada Zen. E segunda tivemos uma atividade aqui na escola, né, no meio-dia. Na segunda noite tivemos a transmissão da Diksha. Na terça noite nós tivemos aqui yoga. Tá? Vocês estão bem? Tudo bem, Patrícia, Irma, Rodrigo, Rúbia, tá? Tânia, tudo bem vocês? Vocês aqui no Instagram também, como estamos? Então, a ideia dos nossos encontros aqui é participar, né, como uma das casas oficiais, né, da Virada Zen. E a semana toda vai ter essas atividades, desde o dia 18, e nós vamos encerrar a semana no dia 26, lá no Parque Ibirapuera. Vocês estão participando, sim, das atividades, né, além daqui da uma universidade. E tudo bem aí, Maureen? Tudo bem no Instagram? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, hoje, a nossa aula aqui, nosso encontro, é para estimular vocês a vocês se tornarem, né, agentes de transformação, primeiro transformando a vocês mesmos, transformando a vida de vocês, no sentido de vocês acolherem tudo aquilo que está acontecendo com você e se tornar o seu próprio terapeuta, transformando a você mesmo, porque aqui no universo que eu vivo, que é aqui o universo dos ensinos da uma universidade, então nós estamos o tempo todo trabalhando com o quê? Trabalhando com as formações. Então a nossa ideia é que nós formamos pessoas que vão ajudar outras pessoas, mas existe uma demanda muito grande de aquele que cuida não se cuida às vezes, ou às vezes o cuidador ou o terapeuta, ele também precisa estar bem primeiro para cuidar do outro. E é disso que se trata a nossa aula de hoje, é aprender algumas ferramentas que são ferramentas valiosas aqui, simples também do dia a dia, para que vocês possam cuidar de vocês, tá? Então, essa é a ideia. Para quê? Para a gente lidar melhor com o que nós chamamos, né, o estresse do dia a dia, a ansiedade. Então, eu vou dividir as atenções aqui entre vocês do Insta e vocês aqui do Zoom, que estão aqui comigo. E vocês que estão aqui no Insta, se quiserem entrar aqui no Zoom, tá? Porque aí vocês podem fazer perguntas também. Vão me falando aqui no chat. Vamos ver se o meu chat está funcionando. Ah, boa tarde, boa tarde. Porque essa segunda-feira eu não estava conseguindo acompanhar o chat. Porque mudou aqui. Ah, bom dia, bom dia. Bom dia, eu estou ouvindo a palestra, ok. Bom dia, acredito que tenha começado. Não, vocês estão me ouvindo bem? Porque a Tânia está falando que não está ouvindo. Vocês estão me ouvindo, né? Sim? Obrigada, boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde. Sim, tudo bem. Então tá, então nós vamos seguir aqui. Se vocês também quiserem em algum momento, né, abrir a câmera de vocês também seria interessante, porque pelo menos eu vou vendo vocês. É meio-dia, né? Vamos começar meio-dia. Meio-dia não, meio-dia e 30, tá? Na segunda-feira foi meio-dia e 30 e hoje também meio-dia e 30, tá? Ok, então vamos lá. Hoje, então, o nosso tema é um tema que nós vamos falar sobre o quê? Sobre o universo das terapias. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Então, nossa palestra hoje é para que você possa aprender técnicas essenciais para o autocuidado, para que você possa gerenciar melhor o estresse.
Para aqueles que não me conhecem, eu sou Diana Prenzinat, já trabalho com esse universo das terapias integrativas e holísticas há mais de 30 anos, formando pessoas como professora, mentora e como orientadora no sentido dessas diversas técnicas hoje, que nós chamamos terapias integrativas, conhecidas também como terapias holísticas. Qual que é o nosso lema aqui numa universidade? Nosso lema é: o planeta está doente e precisa de terapeutas. Então, quando eu começo uma nova turma aqui numa universidade, então eu sempre falo assim: quantas pessoas, que é essa mesma pergunta que eu vou fazer para vocês que estão aqui, quantas pessoas vocês acham que hoje precisam de um suporte terapêutico? E aí a maioria dos meus alunos olha para um lado, para o outro, e aí a maioria reconhece que todas as pessoas, em alguma instância, precisam de terapia. Terapia nas mais diversas áreas, vamos falar assim, né? Porque tem a terapia, para quem assistiu a palestra na segunda-feira, eu falei sobre as 7 saúdes. Então, se a gente fosse trabalhar a terapia especificamente para cada uma das nossas áreas da vida, então a gente precisaria terapia para o corpo, para a energia, para a parte psicoemocional, a parte de organização financeira, que a gente não falaria que é uma terapia especificamente, mas sim uma organização financeira, que pode ser um processo de coach, uma consultoria, porque tem muitas vezes que a gente não tem habilidades financeiras, então a gente tem que aprender como a gente vai lidar melhor com o cuidar dessa área específica, tá? E às vezes, sim, passa pelo processo da terapia, porque às vezes eu tenho incapacidade de lidar com o mundo material, tá? Então, quando eu falo o planeta está doente, precisa de terapeutas, então a gente parte do princípio que para você se tornar um terapeuta, primeiro você precisa ser terapeuta de você mesmo, de você mesma, tá? E então eu quero que você primeiro analise o quê, né? Olhe para você e observe, faça uma autoanálise, assim, quantas vezes você, nesses últimos dias, sentiu uma aflição ou uma ansiedade? Parece que essa ansiedade sabe, vem não sei da onde, parece que você estava andando ali na rua e de repente essa ansiedade, ela vem e toma conta de você. Pode ser que é uma ansiedade porque algo novo para começar, pode ser que seja uma ansiedade porque algo que você tem que finalizar, uma cobrança, uma demanda no trabalho, às vezes uma questão nos relacionamentos, né? Então, existem várias demandas, tá? E isso vai trazendo o quê? Vai trazendo para a gente, se eu estou muito ansioso, muito ansiosa, às vezes eu perco o sono. Então, quantas vezes você perdeu o sono nesses últimos dias? Ou você ficou extremamente cansado, se sentindo sem vitalidade, né? Odores. Então, na autoanálise, a gente sempre faz, aspecto emocional, eu estou ansioso, estou ansiosa, estou estressada. Ai, tô com um monte de problemas e eu não consigo dormir. Então, aí a mente fica. Então, pega só a parte emocional, mas também vai me roubar o sono e eu não consigo descansar. E aí, vai para o corpo físico. Às vezes, uma dor no ombro, no braço, às vezes uma dor nas costas. Então, porque quem procura uma terapia, né? Ninguém acorda de manhã e fala, ai, hoje eu preciso de uma terapia para evoluir. Não. Normalmente a gente procura um terapeuta porque a gente está com dor, né? Dor em alguma área da nossa vida. Essa dor, ela pode ser aonde? Uma dor física, uma dor emocional ou psicoemocional, ou uma dor na alma, né? Que é uma dor na alma, que é quando a nossa alma, ela está inquieta, e por ela estar inquieta, às vezes a gente fica com insônia, tá? Então, aqui o primeiro passo é a gente analisar, avaliar, né? Se eu estou dando atenção a essa dor ou não, tá?
é importante isso. Eu dou atenção a essa dor ou não? Eu acolho essa dor ou não, tá? Se eu não acolho essa dor, se eu não acolher, então nós aqui na Humane nós chamamos do quê? Nós chamamos de a síndrome da dor ignorada. A síndrome da dor ignorada é quando eu vou empurrando essa dor, né? Eu até brinco com os meus alunos, né? Que quando a gente criou o nosso manifesto aqui da uma universidade, que a gente chamou de que as pessoas são ignorantes sobre elas mesmas, né? Então, a síndrome da dor ignorada é quando eu ignoro a dor da minha alma, quando eu ignoro a dor que vem para me mostrar algo. Então, quando a gente fala a dor, ela é amiga ou inimiga? Tem muitas pessoas que falam, não, a dor é inimiga, eu odeio dor, eu não quero sentir dor, então eu vou correndo, tomo um remédio, e aí, ao tomar esse remédio, às vezes vai passando essa dor, né? A dor passa, mas às vezes ela mascara. Você não olhou para aquilo que aquela dor está trazendo para você. Então, no nosso manifesto aqui na universidade, a gente fala de síndrome da dor ignorada é quando eu ignoro o quê? Eu ignoro aquilo que eu sinto, tá? Então, eu estou ignorando o quê? Eu ignoro aquilo que eu sinto. Eu ignoro, e vai travando cada vez mais. Então, às vezes eu ignoro tanto que tem muita gente que, às vezes, quando elas me procuram para fazer um processo terapêutico, um acompanhamento terapêutico, elas já vêm com essa síndrome de, eu não consigo nem levantar da cama, às vezes. Então, é uma falta de ânimo, uma falta de energia. Às vezes vai suportando um dia, 2 dias, 3 dias, 6 meses, uma dor que é uma dor recorrente, e aí toma o remédio porque tem que trabalhar, tem que dar conta, tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro, tem que cuidar dos filhos, né? E o que vai acontecendo é que a pessoa não consegue interromper as suas atividades diárias por conta das cobranças, das demandas. E aí a pessoa fica calada, ela vai sufocando, 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 porque eu preciso pagar as contas, eu preciso cuidar da família, eu preciso, né? Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? E aí, fazendo isso, a pessoa vai sufocando, sufocando e deixa de perceber o que nós chamamos os sinais dessa dor, porque a dor, olhando por esse ponto de vista, ela é um alarme, né? Um alarme de que algo no meu sistema, quando eu falo meu sistema, não é só o sistema físico, mas é tudo que faz parte do que eu sou, porque eu não sou uma máquina. Então, eu sou biologicamente, eu tenho um corpo físico, mas energeticamente eu tenho um corpo vibracional. Emocionalmente, eu tenho um corpo emocional. Mentalmente, eu tenho um corpo mental. Então, eu sou uma série de composições. Eu não, mas muitas pessoas, quando elas fazem isso, reprimem o que elas sentem, ou essa dor, elas se tornam fragmentadas, tá? Por isso que, na nossa experiência de hoje, eu quero te chamar a atenção aqui que você precisa trabalhar o quê? O autocuidado. Então, o primeiro passo, autocuidado com esse despertar, porque essa semana toda, o chamamento é para que você desperte a consciência. E aqui, hoje, especificamente, para o autocuidado, tá? Através do quê? Através da autoobservação. Então, quando a dor vem, eu tenho que observar como uma ferramenta de autodiagnose. Então, eu vou me diagnosticar dentro dos recursos que eu possuo. Se eu não tenho, né, esses recursos, e aí sim eu preciso buscar por alguém que me ajude a me ver. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos tão pautados no olhar do outro, ou tão pautados para o mundo externo, que o outro diga e valide o que eu sinto. Porque eu não tenho o hábito de me autoavaliar, me auto-observar. Então, aqui é um treino. Então, o primeiro passo
É autocuidado para que eu possa me avaliar, me observar. E a autoconsciência, então, ela sim, ela é a chave, porque quanto mais eu me autoavalio, quanto mais eu me cuido, mais eu vou ter o quê? Essa autoconsciência para transformar aquilo que precisa ser transformado, ou mudar um hábito ruim, mudar algo que não tá bom, tipo, eu tenho um hábito ruim de comer muito açúcar, eu tenho um hábito ruim de drogas, eu tenho um hábito ruim de comer muita, tomar muito álcool, eu tenho um hábito ruim de não fazer exercícios físicos. Então, eu tenho essa opção de fazer essa mudança quando eu vejo que algo que eu estou fazendo ou não fazendo, né? Porque às vezes eu não estou fazendo. Então, eu possa passar a fazer, tá? Para quê? Para eu cuidar de mim, tá? E tudo isso com a visão holística. Então, aqui nós sempre, né, por ser uma escola de formação integrativa e holística, a gente traz o quê? Cuidar do todo, corpo, mente e alma, tá? E a visão holística é sempre prevenir, né? Aquilo, prevenir para não ficar doente, tratar aquilo que está em desajustes, em desordem, né? Tratar, eu tenho tô com algum problema de pele, então eu vou ter que olhar para isso, tá? E manter a saúde, tá? Então é muito importante isso. Para ser terapeuta de mim mesma, eu preciso investir tempo nesse meu autocuidado, tá? E aqui na Humana a gente sempre usa, né, a esfera quântica, que é o que eu preciso saber, o que eu quero a partir disso e o que eu posso fazer. Para quê? Para fortalecer o meu corpo, a minha mente e a minha consciência, que são os meus três grandes superpoderes, tá? E quando a gente fala do autocuidado e do despertar dessa autoconsciência, então eu vou despertar a consciência, então cuidar de si é lembrar-se todo dia de quem eu sou. Então, quando eu cuido de mim, e eu faço os meus rituais diários, né, que dentro de uma ordem sistêmica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar da gente. Porque se eu não tenho energia o suficiente, como que eu vou cuidar dos meus filhos? Como que eu vou trabalhar? Então, eu tenho que cuidar de mim, que é o todo que eu sou. Cuidar do meu corpo, cuidar da mente, cuidar das emoções e cuidar dos aspectos da nossa alma, da minha alma, que nós chamamos aqui a nossa consciência, tá? Então, esse é o primeiro ponto específico. Quando a gente fala da autoobservação, né, então eu vou trabalhar a autoobservação. Então, é compreender, né? Eu sempre falo isso, né? Quem observa, né, ou se auto-observa, se cura. Porque se eu estou observando, aí tem algo aqui, e eu não ignoro, tem algo desconfortável aqui. E aí eu me pergunto, o que esse desconforto quer me contar? O que essa emoção está me trazendo? Então, quem compreende isso e aceita, aí sim a transformação ocorre. Então, quando a gente fala, né, dessas sabedorias que nós compartilhamos aqui na universidade, o que que nós temos que observar? São os padrões que se repetem. E os padrões se repetem como? Num relacionamento, nas emoções do dia a dia, em sensações físicas, tá? Pensamentos que se repetem também, às vezes excesso de julgamentos. Então, aí a dica aqui é que você sempre tenha um momento para você fazer uma pausa, tá? E essa pausa diária, ela vai ajudar você se auto-observar. Como? Fechando os meus olhos. Pode fazer isso agora. Fecha os seus olhos, respira. Ah, isso. E aí você solta. E aí você vai fazendo um escaneamento. Você vai observando assim. Eu vou observando os meus pés, minhas pernas, meu quadril,
minha barriga, minhas costas, meu peito. Respira. Meus ombros, minha garganta, meu rosto. Abre um pouquinho a boca e sente a língua dentro da sua boca. Escute os barulhos que estão ao seu redor, além da minha voz. Olhos e a cabeça. E aí deixe vir uma palavra. Nesse escaneamento que você fez do seu corpo, deixe vir uma palavra. Isso mesmo, uma palavra que defina, que possa definir como você está se sentindo agora. Se tem algo te angustiando, se tem um desconforto, Under the se sleep tem, mode, ops, release se tem algo que está desconfortável, né? Se tem algo que está, ai, sabe, uma pressão. E aí, quando você se observa, né, faz essa autodiagnose, então você vai começar a falar, olha, isso é por conta disso. Então, às vezes você sente que é algo dentro de você, e às vezes você sente que é uma pressão externa, algo que está acontecendo fora de você. Fora de você é algo do ambiente, porque nós somos seres extremamente sensíveis, mas nós vamos nos encouraçando. Então, às vezes a gente pode identificar algo que está acontecendo dentro de mim, ai, uma mudança, ai, eu preciso fazer isso, ai, eu preciso entregar um TCC, ai, eu quero mudar de emprego, ai, meu relacionamento já não tá bom, e aí você fica assim, ai, eu preciso decidir, ah, eu preciso mudar de casa. Então, existe várias coisas acontecendo dentro de você. Então, existe todo um universo dentro de você, e esse universo dentro de você, ele vai refletir o mundo externo. E vice-versa, tudo que está fora de você, as pessoas que você convive também vão influenciar as sensações e os sentimentos e os pensamentos. Quando eu falo aqui para os meus alunos, olha, presta atenção no que eu vou falar agora. Quando eu falo para os meus alunos, olha, você é a somatória das 5 pessoas que você mais convive, as pessoas ficam, nossa, eu preciso me livrar dessa pessoa. Eu ou me livrar, ou eu preciso de um certo distanciamento. Porque muitas vezes as pessoas que você convive, elas são muito densas, são chatas, elas reclamam. E às vezes não é as pessoas, é você que está ali no ambiente que você está chato, você está carregado, você está mal-humorado, você está isso, está aquilo. E isso tudo vai impregnando o ambiente. Então, primeira coisa, dentro do que nós chamamos, seja o seu próprio curador, seja a sua própria curadora, o seu terapeuta é você ter essa disposição de fazer um ritual diário, uma pausa diária, para quê? Para o autocuidado. Então, isso é inegociável, inegociável. Por quê? Porque senão o que você vai fazer é eu vou transferir a responsabilidade para um outro terapeuta, para o médico, para não sei quem, para cuidar de mim. Ou às vezes eu vou procurar no outro alguém que cuide de mim, que é um pai e uma mãe. Então eu olho para o meu relacionamento, meu relacionamento, e a pessoa se tornou um pai para mim, ou se tornou uma mãe para mim. Então, por isso que é inegociável. Primeiro passo é tenho que ter um momento do meu dia para meu cuidado. Segundo passo, autoobservação, escaneando o meu corpo. Terceiro passo, terceira chave importante, né? A autoconsciência como uma chave da transformação. Então, a consciência, né? Quando a gente fala estou no reino da consciência,
eu tô no reino do quê? Da luz. E a luz, ela vem para quê? Ela vem para apresentar ou revelar aspectos sombrios ou iluminar a sombra. Então, toda vez que a gente utiliza aqui na universidade caminhos, né, porque aqui nós apontamos para muitos caminhos para você desenvolver a sua consciência, você despertar a consciência. Um caminho é a meditação. Outro caminho é o reiki como um processo de autocuidado. Outro caminho é a medicina chinesa, que vocês vão trabalhar com o quê? Com exercícios, alongamentos, trajetos dos meridianos, automassagem. Outro caminho é a medicina tântrica, que abrange também o yoga, que é o cuidado com a energia através dos chakras ou os exercícios bioenergéticos. Para quê? Para você colocar tudo isso em prática. Então, a autoconsciência é você determinar, né, que você é responsável pela sua jornada, pela sua criação ou a criação da sua vida. E sim, você pode contar, né, com as ferramentas externas, que são as técnicas, as ferramentas, né, e também, sim, pessoas que podem te acompanhar, que pode ser um terapeuta, pode ser um psicólogo, pode ser um médico, pode ser, sim, pode, porém, não dá para você terceirizar tudo para esses terapeutas, porque você tem que fazer a sua parte, tá? Porque você vai no médico, o médico fala, você tem que mudar a sua alimentação, você precisa fazer exercício. Aí você vai acatar aquilo que o médico faz. Você precisa parar de fumar. Às vezes não acata. Você sabe que precisa parar, só que você tem esse hábito ruim, né? Então, para você, primeiro, você fez usou essas três chaves importantes, aí você se depara na autoobservação e fala assim, então, eu tenho essa estrutura. Então, para eu ter uma versão melhor de mim mesma, eu preciso partir do princípio que eu só posso mudar aonde eu estou, que é na estrutura que eu estou aqui e agora. Eu só posso mudar a partir do agora. Então, repita comigo. Eu estou aqui agora. Eu estou aqui e agora. Por quê? O passado já foi e o futuro não chegou. Então você só pode estar aqui e agora. Se você agora está aqui comigo e você está fazendo outra coisa sem estar aqui presente comigo, você não está no aqui e agora. Então, eu estou aqui, mas eu estou fazendo não sei o quê. Eu estou aqui. Então, você não está aqui agora, você está dividindo atenções, tá? Eu não estou falando que você não pode fazer isso, mas o que a gente faz é exatamente isso. A gente dispersa a nossa energia e a gente não coloca energia no foco. Então, por quê? Porque nós somos energia, frequência e vibração. Todos nós, tudo no universo é energia, frequência e vibração, tá? Então, se eu quero uma nova versão de mim mesma, eu preciso ter novas experiências. Então, estar aqui comigo, absorvendo esse conhecimento, você está angariando o quê? Novas experiências. Mas não adianta você eu vou assistir a palestra com a Diana, com fulano de tal, outro fulano, vou lá agora com a mão Jacói, agora vou lá, faço isso, faço aquilo. E aí termina, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não adianta, tá? Então, para você, para você ter uma melhor versão de você mesma, você precisa investir atenção com presença. Tá? Então, aí sim você vai ter a experiência, você vai absorver essa experiência, e aí você vai entrar em ação de mudança, tá?
de mudanças. E as mudanças, elas não acontecem assim, né? Ah, eu clico, né? Igual a feiticeira, né? Ah, eu vou lá e mexo o meu nariz e aí a coisa acontece. Não, não é um passe de mágica. Você precisa de quê? De práticas diárias, tá? Porque quando a gente fala de estrutura física, então a gente fala de uma estrutura mais densa. Quando a gente fala de estrutura de frequências, vibrações e energia, as mudanças podem ser instantâneas, sim. Porém, você precisa sustentar a nova estrutura, tá? Então é muito importante. Então, vejo como estou aqui agora. Sou impactada por alguma experiência, algum relacionamento, algum conhecimento. O que eu faço com esse saber, né? O que eu quero com esse saber? Então, eu vou entrar em ação para mudar algo que precisa mudar, largar mão, desapegar daquilo que não me serve mais, para que eu possa abraçar a nova experiência de mim mesma, tá? É muito importante isso. Então, eu quero que você repita comigo uma frase muito importante. Vocês que estão aqui no Instagram e vocês que estão aqui comigo no Zoom. Repita comigo. Cada dia que passa, eu sou menos a mesma na construção e na desconstrução da minha melhor versão. Repita comigo. Cada dia que passa, eu sou menos a mesma, ou mesmo, né? Na desconstrução e na construção da minha melhor versão. Então, cada dia que passa, eu tomo para mim, né, que nós vamos ficando cada vez melhores. Há quem diga que cada dia que passa nós vamos piorando. Depende do ponto de vista, né? Piorando no sentido do quê? De que se você não se cuidar, sim, você vai piorar o quê? O estado de saúde, o teu corpo físico, porque a tendência do nosso corpo, sim, é ficar um pouco mais debilitado com a idade. Mas eu conheço muitas pessoas que têm 70, 80 anos que estão na sua melhor versão e amam do jeito que são. Agora, eu tenho pessoas, por exemplo, que têm 18, 19 anos que se odeiam porque não gostam do corpo, não gosta disso, não gosta daquilo, se acham feio, se acham gordo, se acham magro, se acha isso. Eu falei, gente, então quando tiver 50 vai se achar como, né? E eu não estou falando também aqui que você não precisa ou não pode fazer procedimentos. Sim, você pode fazer procedimentos se você quer ser uma pessoa que você se sinta mais desejável, que a tua autoestima melhore. Eu acredito que é possível que você melhore a tua imagem e você melhore dentro. Mas a mudança real, a mudança real, ela tem que acompanhar, porque não adianta você, por exemplo, fazer botox aqui, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. E se você dentro não tiver as mudanças de acordo, porque às vezes você muda fora, mas só que dentro não anda junto. Então tem que ser dentro e fora e dentro, tá? É muito importante, tá? Então, nesse ponto de vista, tem a ver com o quê? Tem a ver com você mudar estrutura fora e estruturas dentro. E nós todos passamos por o que nós chamamos ciclos. Ciclos de quê? De mudanças, de transformações. Então, como a gente passa o ciclo do outono, inverno, primavera, verão, né? E aí são ciclos anuais. Você também passa por ciclos, então cada um de nós está num momento passando por algo na vida. E talvez você busque soluções para os problemas que você está enfrentando nesse momento com uma versão antiga. Então você precisa atualizar a sua versão. Então, ser terapeuta de si quer dizer o quê? Eu estou atento, atenta ao que está acontecendo comigo a cada dia, a cada momento, já que a cada dia, a cada momento, eu estou numa constante mudança e transformação. Então, eu tenho que fazer o quê? Então, vamos lá, anote aí. Eu tenho que analisar a mim mesmo, eu vou analisar, e eu vou me perguntar o seguinte: onde eu estou agora
e o que eu quero mudar. Onde eu estou agora e o que eu quero mudar. E qual é a percepção que vem? Tem gente que fala para mim, Diana, me olha no espelho e eu quero mudar tudo. Eu não aguento a minha cara, não aguento. Eu quero. ah, mas não dá para mudar tudo assim, precisa de planejamento, tá? Então, eu quero mudar o quê? Então, você vai mudar, porque às vezes você vai falar, vou mudar isso, mudar aquilo. Aí você fica sem chão, sem raiz, né? Então, não dá. Então, você tem que entrar em ação. Fiz a autopercepção, falar, vou mudar isso, isso, isso e isso. Tem coisas que você pode mudar imediatamente, tem coisas que é curto prazo, médio, longo prazo. Por exemplo, se você quer mudar de casa, deu a louca, mudei hoje? Não. Às vezes não, você tem que vender a casa, ou você está no aluguel, não dá. Então precisa planejamento. Ah, eu quero mudar de emprego. Ah, vou lá e pedir a conta e fica sem emprego. Aí fica, e as contas, quem que vai pagar? Não, tem que planejar, tá? Planejamento. Então, primeiro eu analiso, né? Ah, eu quero emagrecer. Ah, eu simplesmente a vontade de emagrecer, você já emagrece? Não. Só de ver comida, às vezes a gente engorda. Ah, eu vi a comida ali, passou o bolo na minha frente e já engordei, né? Não é assim. Então, você tem que ter pés no chão, pés na realidade, tá? Pés na realidade, tá? Aí entra em ação, em movimento, e aí quais são as ações que eu tenho que fazer, ou qual a nova postura para esse novo eu se apresentar, tá? E sim, se eu não tenho conhecimento, eu preciso buscar aprender, aumentar o meu repertório de conhecimento. Para quê? Para eu me sustentar no novo degrau, na nova estrutura que eu sou, o que eu quero ser, ou como eu quero me comportar, né? Porque se eu tenho um comportamento, né, de que eu só atraio pessoas desonestas, ou só atraio curva de rio, ou só atraio homens que não me valorizam, ou se eu só atraio homens que não estão disponíveis para mim, ou se eu só atraio mulheres que são doidas, varridas, né? Então eu tenho que olhar terapeuticamente para mim mesmo. Por que que eu só atraio isso? Por que que eu não consigo fazer dinheiro? Por que que eu não consigo me livrar da escassez? Então, eu tenho que, sim, ficar atenta, dentro nessa autoanálise, nessa observação, para eu poder mudar aquilo que não está bem em mim, tá? Ou aquilo que se repete constantemente como algo que me desagrada, tá? Então, é muito importante isso. Fez sentido isso para vocês? Deixe-me ver aqui. Sim. Vamos ver se tem alguém aqui. Perguntas, a dor, a mensageira, é isso mesmo. Lidar com a dor, vícios, compulsões, isso mesmo, normal. Aham. Estou dando uma olhada aqui no chat. Vocês aqui no Instagram querem perguntar alguma coisa? Fez o reiki? Fez o reiki? Você quer fazer? Ah, legal, faz o sentido. Muito bem. Sim, a Fernanda. Oi, Fê, tudo bem? Muito bem, muito bem. Então é muito importante isso, da gente sempre trabalhar nessas novas versões, tá? E aí, eu queria convidar vocês agora para a gente fazer um pouquinho de prática, tá? Perfeito, quero fazer uma visita para você. Venha, Luciana, venha Aguiar, venha me visitar. Ah, essa semana tá cheia de atividades aqui na Humani, tá? Aqui na Humani a gente está com. Hoje à noite, por exemplo, a gente tem a celebração, né, do Sagrado Feminino. Na quarta-feira, quarta-feira, a gente. Quarta não, quarta é hoje. Amanhã a gente tem yoga e na sexta-feira tem o dia inteiro de atividades com doação de reiki. A gente vai fazer massagem, vai fazer um circuito de atendimentos aqui na sexta-feira. No sábado temos meditação às 18h30, né, também com a transmissão da Diksha.
E no domingo estaremos no Parque Ibirapuera. Então, para vocês todos, eu espero vê-los ou lá no parque ou aqui, tá? Vou pegar a programação. Quais são os horários? Está na bio. Isso, está na bio. Tem na bio. Tem também. Quer tudo. Venha então. Muito bem. Até aqui fez sentido para vocês, então, aquilo que eu falei? Então, quando a gente fala de autoobservação, então deixa eu compartilhar de novo a tela aqui com vocês. Para vocês que estão aqui no Instagram, nós estamos com o link aqui no YouTube e eu estou apresentando também aqui uma aulinha mesmo, né? Que vocês sabem que quando a gente é professora, a gente prepara a aula. Então, eu quero apresentar para vocês o ponto de vista holístico que tem a ver com o quê? Não somos apenas um corpo físico. Então, a gente tem que observar o quê? O físico, tem que observar a energia, tem que observar se a gente está bem, emocionalmente, temos que observar se. Deixa eu beber uma aguinha. Se, como é que está o meu fluxo de pensamentos, eu tenho que observar se eu estou ou não usando a minha intuição, tudo isso a gente tem que observar. E se eu estou conectada com a espiritualidade? Tenho que observar dentro e fora. Então, além do que nós chamamos as nossas 7 camadas, eu tenho que observar o ambiente, a ambiência que eu estou, a ambiência que eu estou me ajuda a crescer, porque às vezes você só anda com gente que põe você para baixo. A gente chama de Zeca Urubu. Zeca Urubu é aquelas pessoas que estão o tempo inteiro, né, colocando você para baixo. Então, se você está o tempo inteiro andando com pessoas que têm uma frequência baixa, como que você vai se nutrir? Não tem como. Se você está o tempo inteiro trocando com as pessoas. E aí, o que, que vai acontecer? Os teus corpos, que são teus corpos luminosos, né? Teu campo vibracional, né? Juntamente com teus chakras, juntamente com os teus meridianos, né? Em vez de estar, né, amplos, luminosos, expandidos, eles vão fazendo o quê? Vão ficando comprimidos. E aí você vai passando por o que nós chamamos um processo de somatização, tá? O estresse, por exemplo, né? O estresse é tipo uma perfuração que vai acontecer nas tuas camadas, e esse estresse, esse processo de somatização, ele pode ser por conta das pessoas, do ambiente, das experiências que você viveu no passado, que são os traumas, pode ser por conta do quê? Da ansiedade, ai, que está por vir, porque a ansiedade é do futuro, né? A preocupação, mas o futuro não chegou ainda, o futuro está lá. Aí você fala, e se? E se? E se não der certo? E se, né, eu for abandonada? E se eu for traída? E se eu não tiver dinheiro para pagar as contas? Aí, se você ficar só no se, não vai acontecer nada, né? Então, isso vai o quê? Fazendo você ficar com o teu corpo comprimido. E aí, nessas setinhas aqui que aparece essas setinhas, quer dizer que esses corpos, que é o teu campo vibracional, vai ficando uma película muito fina. E aí você vai passar por um processo de densificação. As dores no corpo físico, elas começam no campo sutil, tá? Então, no campo áurico. Então, a gente chama isso de campo áurico. Então, os principais agentes estressores, sim, é a pressão do trabalho? É. Mas todo trabalho, ele tem cobrança. E quando você trabalha para alguém, quem te cobra é o teu chefe, porque você foi contratada para quê? Para cumprir aquilo que está no seu contrato, aquilo que foi, falar, o que é contratado, né, precisa ser entregue. Não é assim? Então, existe uma pressão para quê? Para ser entregue aquele resultado. Então, sim, existe uma pressão. Existem problemas que podem vir te visitar, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de, sei lá, mudanças, perdas, às vezes ganhos, né? Às vezes problemas de, sei lá, alguém partiu, né? Então, quando, por exemplo, meu pai partiu, meu pai faleceu,
Ah, eu fiquei um tempão assim, né? O luto, né? O luto é uma coisa que mexe muito com a gente. Hoje em dia, por exemplo, tem muita gente que tem muito desejo de ser aprovado, né, nas mídias sociais. Então posta uma coisa, fica assim, ai, a pessoa não deu like, a pessoa isso, ai, fica esperando os likes. Então isso é fator de estresse hoje, né, principalmente na juventude, né, os jovens de hoje. Então tudo isso são fatores que podem causar ansiedade, estresse. E hoje o Brasil está no ranking número 1 de pessoas estressadas, né? Então é muito importante. Então, todos esses sintomas, né? Eles vão o quê? Vão obscurecendo o teu campo vibracional. Se eu sou energia, frequência e vibração, eu tenho que fazer como eu, a minha própria curadora, eu, minha própria terapeuta, eu tenho que observar aquilo que drena a minha energia. O que drena a minha energia? É o homem kryptonita? É a mulher kryptonita, né? Super-homem que fica perto da pedra, ele perde toda a energia lá da kryptonita. Então, às vezes, a gente tem o quê? A gente está num ambiente que drena a minha energia. Então, mas eu não posso largar minha família. Você, você nasceu grudada na família? Ai, mas eu não posso largar meu emprego. E aí? Né? Você veio sozinha para cá, lógico, você veio do seu pai, da sua mãe. Ah, mas eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe. Sim, você precisa cuidar do teu pai e da tua mãe, se necessário, sim, você precisa dar suporte, sim, mas você não precisa conviver, ficar grudado o tempo inteiro, né? Você precisa ir para a vida, né? Isso que é. Então, os sintomas que podem vir a obscurecer o nosso campo mental, o nosso campo vibracional, que pode se apresentar assim, com aspectos sombrios, né? Como aqui está aparecendo no Instagram não, aqui no Zoom, o que está ao redor desse. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tô aqui, ó. O que está ao redor, né, do campo vibracional pode ser sim algo que seja do ambiente. Então, do ambiente. Então, no ambiente, eu posso fazer um diagnóstico do ambiente através da radiestesia, tá? A radiestesia é uma das ferramentas, eu particularmente uso bastante a Aura Meter, eu uso, né, o pêndulo para fazer o quê? Para saber e fazer a autodiagnose e a diagnose das pessoas. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma dificuldade de se autoaceitar, eu não aceito quem eu sou, o meu status, não aceito o meu trabalho, não aceito. Se você não se aceita, você precisa buscar essa autoaceitação. O que te impede de você se aceitar, né? Me separei esse ano justamente porque me drenava, me esgotava completamente. Uhum. Tema muito importante, gratidão, amada. Gratidão, Keila, para você também. Gratidão. Que bom que você está aqui. Vocês todos, que bom que vocês estão aqui. Então, se eu tô muito, por exemplo, eu tô satisfeita com tudo. Então, o que que vai me trazer satisfação? Ficar sentada com o bundão parado no mesmo lugar, você não vai conseguir. Então, se não tô em plenitude, porque o ideal é eu estar em plenitude. Agora, se eu não estou em plenitude, eu preciso saber o que que eu vou fazer para eu estar bem comigo mesmo. Em última instância, a única coisa que a gente precisa é estar bem com a gente mesmo. Se eu não estou bem comigo mesma, o que que eu tenho? Estou triste? Eu estou cansada? Às vezes tem gente que fala assim, Diana, não aguento mais meu marido, preciso me separar, que eu estou cansada, que estou isso, estou aquilo. Isso é a maior reclamação que eu tenho aqui dentro do meu consultório. Aí, às vezes, eu converso, né? E eu falo assim, você só precisa descansar. Separar não é a solução. Por quê? Porque a gente tem uma premissa aqui na Uni que não estou falando para você, Keila. Eu estou falando no geral, tá? A gente tem uma premissa que o mundo externo é um reflexo do mundo interno e vice-versa. O mundo interno é um reflexo do mundo externo. E que
A nossa vida, é a outra premissa, é relacionamento. Então, nós somos feitos de quê? De relacionamentos. Nós viemos do quê? Viemos do pai e da mãe que se relacionavam, certo? E a gente sempre busca ser validado nos relacionamentos. Então, o ser humano precisa de vínculos, precisa de relacionamentos, tá? Então, é muito importante isso. A gente aprender a se relacionar, tá? Então, se o outro, né, é um espelho de mim mesma, se o outro é um espelho, então, às vezes, se eu troco de marido, só estou trocando de espelho. Então, eu tenho que melhorar a mim. E aí, melhorando a mim, eu melhoro o fora. Mas também, se o outro, você mudou de frequência e o outro não te acompanha, não tem jeito. Não tem jeito, não tem como você ficar na relação, tá? O que me traz satisfação é cuidar das pessoas, dos animais. Ah, isso mesmo, Sil. Cuidar, né? Você está a serviço da vida. Eu estou questionando sobre separar ou não também. Pois é um questionamento que às vezes vem bater na nossa porta, né? Então, separar-se, né? Do outro, né? Se o outro já não está mais na tua frequência, às vezes essa é a melhor solução, mas aí você tem que ver se você está pronto, tá pronto. Às vezes a gente demora para ficar pronto para isso, tá? E às vezes, como eu falei, é só descansar. Eu tô cansada do quê? Tô cansada da vida, tô cansada do trabalho, tô cansada. Então eu preciso de um tempo sozinho, às vezes, sozinha, sem a interferência do outro. Então, às vezes, vou viajar uns 2, 3 dias, aí eu faço uma avaliação. Às vezes eu fico longe da pessoa para você sentir se você fica melhor sem ou com a pessoa. Então, aqui na escola, a gente tem uns programas que se chama relacionamento, né? Processo dos relacionamentos. E a gente também tem o curso de Diksha, que fala muito sobre relacionamento, que é uma mentoria que eu dou sobre isso. E aí a gente discute bastante, faz bastante vivência sobre relacionamento afetivo com os pais, com os filhos, tá? Porque às vezes o que obscurece a nossa luz, a nossa sombra, que fica esses aspectos assim sombrios, é que não necessariamente isso é encosto, tá? Às vezes nós somos os nossos próprios encostos. Por quê? Porque a gente pensa coisas ruins. A gente julga, a gente julga o outro, rotula o outro. Às vezes a gente julga, autocritica nós mesmos. A gente nunca tá bem com a gente mesmo, tá? Então, tudo isso, né, vai deixando, em vez de ter um campo vibracional expansivo, porque vocês sabem, né, que o universo, o campo vasto e ilimitado da consciência, ele entende o quê? Frequência, energia e vibração. Então, se você está emitindo frequências, as frequências delas são emitidas do seu coração e do seu cérebro e do teu campo áurico. Então, se eu estou emitindo uma frequência que está fora da sintonia, eu não vou atrair coisas boas para mim. Então, eu tenho que me sintonizar primeiro, tá? Até porque todos nós, né? Nós somos pensar, sentir e agir. Todos nós somos pensar, sentir e agir. E todos nós estamos nas várias dimensões: dimensão física, a dimensão energética, emocional, das sensações dos sentimentos, a dimensão mental, a dimensão intuitiva, e às vezes você não usa, mas você também está na frequência da intuição, e a dimensão espiritual. Beijo, prima! Hoje me sinto inteira e feliz comigo mesma. Muito bom, muito bom. Sim, Diana, não é só separar e resolver os problemas, depende de cada caso. É isso mesmo. Para mim, o meu foi melhor, a minha foi a melhor opção. É isso mesmo. A gente precisa buscar estar perto de quem nos ajuda a expandir, crescer, nos apoia.
E então agora, quando você for para uma nova relação, né, aqui a Keila, você se abrir para uma nova relação, então você vai se conectar com você mesmo, tipo assim, o que que realmente eu quero para mim nessa nova versão que eu estou me tornando? E quem pode me ajudar a me tornar melhor, né? Porque para me tornar pior, muito obrigada, eu não quero, né? Não quero, eu quero que a pessoa seja que me ajude a crescer, expandir, evoluir, não é verdade? Então aqui, ó, se eu sou esse corpo aqui, ó, eu sou um corpo expandido. Esse corpo, em vez de estar expandido, ele está obscurecido. Pode ser pensamentos, pode ser emoções, pode ser traumas, pode ser, sim, coisas do ambiente, sim, pode ser algum um obsessor, pode, né? Pode ser. Então, eu preciso trabalhar o quê? Eu preciso trabalhar os meus campos vitais. Para quê? Porque senão eu vou ficar cheias de couraças. Aqui, a couraças, eu não sei vocês, mas a couraças é um termo que a gente usa muito aqui na Humane, né? Couraças é tudo que eu não consigo resolver aqui no meu campo espiritual, no meu campo intuitivo, no meu campo mental, nas sensações, né, de bem-estar, né? Ou nas emoções, os sentimentos e emoções. E na energia, então vai vir para o corpo físico. Aí o meu corpo físico, ele vai apresentar o quê? Dores, né? Então a gente vai deixar de fluir, a gente não vai ter energia para fazer as coisas, a gente, a gente desliga o sentir. Eu não sei se vocês já usaram ou já viram esse termo, que tem pessoas que desligam o sentir e ficam só no racionalizar. Então, eu desligo o sentir e eu fico só no racionalizar. Eu racionalizo tudo, eu julgo tudo, eu critico tudo. E aí eu vou só para o pensar. Então, as pessoas ficam só aqui no mundo da mente, desliga aqui, não sinto nada, vigo, faço, viro uma locomotiva maluca fazendo o tempo inteiro, porque eu preciso me sentir útil, né? Eu preciso me sentir útil, eu preciso, né? Se eu descansar, e aí? Vou descansar. E aí, o que que vai acontecer comigo se eu descansar? O que que vai acontecer comigo se eu descansar? Hum? Tem gente que não se permite, né? Se tornou compulsivo no quê? No fazer. Aí a vida fica parada. Então você não sabe o que acontece com você porque a tua vida parou, não flui para cá nem para lá, tô paralisada. Então as pessoas às vezes me procuram também por causa disso. Eu falo assim, eu tô paralisada. Parece que a vida não vai para cá, não vai para lá, né? Não sei o que acontece comigo, né? Então é isso que acontece, né? Muito bom. Deixa eu ver se tem perguntas. Muito obrigada ao Mani. Foi uma das escolas mais lindas e significantes da minha vida. Só gratidão. A todos os mestres de Ana são fantásticos. Obrigada, Keila. Obrigada. Vamos ver se tem alguma pergunta. Então, agora é a hora de perguntas, porque a gente já vai fazer uma prática aqui que eu tenho que ficar de olho na hora. Ó, sou muito rápido a minha hora aqui com vocês. Mas deixa eu ver aqui, porque eu sei que todo mundo é muito ocupado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Já trabalhei com ambiente tóxico e me adoeceu. Aqui, o Rodrigo compartilhou aqui a programação. Eu me separei e senti como se fosse um luto. Uhum. Sinto muito, papapá, obrigada. Ok. Estava só lendo aqui os comentários, tá? Já estive em três obsessores em implantes. Fez sentido, então, o que eu falei aqui sobre isso? Então, ser o seu próprio terapeuta vai ficar salvo no YouTube, tá bom? A live de hoje vai ficar salva no YouTube. Então, ser o seu próprio terapeuta, ou ser o seu próprio curador, significa o quê?
que eu preciso cuidar de mim todos os dias, como uma prática diária. Diariamente eu preciso estar atento, observando o que está acontecendo comigo, né? Por quê? Porque se você não ouvir, né, o teu corpo, então você parte do princípio do quê? Fazer uma engenharia reversa. O nosso corpo, a gente aprende as sensações, tá? Então, se você não ouvir o teu corpo sussurrar, você vai ouvir ele gritar. Gritar de quê? De dor, tá? Então é importante isso. Então, todo sintoma que tem no corpo, todo sintoma, toda desordem no corpo físico, ela é algo que vem lá da tua alma. É a tua alma que pede para ser vista, ouvida. Então é importante isso, porque nós somos seres integrais. Nós somos corpo, mente, emoção, alma. E às vezes o que acontece com a gente é que a gente vai se tornando muito fragmentados. Fragmentados, totalmente, tipo assim, desconecto aqui, desconecto lá. Ah, eu sou agora mãe, agora eu sou só agora eu fui mãe. Aí esqueço de ser mulher, esqueço de ser esposa, né? Então eu vou me desconectando. A palavra é essa. Então aqui a gente tem que buscar fazer o quê? Buscar a conexão. É conectar eu comigo mesma, tá? É muito importante. E para a gente finalizar, né, esse trabalho que a gente chama busca de ativar o curador em mim mesmo, né? Então eu vou o tempo inteiro tendo que buscar essa harmonização, esse equilíbrio em mim mesmo, né? Então eu preciso trabalhar o quê? Quatro pilares importantes para você ter um equilíbrio físico, tá? Um equilíbrio vibracional, e quando eu falo vibracional é energético, para quê? Para você vibrar na frequência correta para o universo. Então, eu sempre brinco nas minhas atividades aqui na Humani, né? Que a gente tem que sincronizar corpo, coração, mente e alma. Então, e aí você vai ativar o que nós chamamos a nossa energia vital. Para isso, eu preciso ancorar quatro pilares, que tem a ver com força, resistência, flexibilidade e relaxamento, tá? Então, eu tenho que ter essas quatro coisas muito. Imagina que é como se você alicerçasse isso no teu dia a dia. Então, eu tenho que fazer trabalhos comigo, com o meu corpo, que me faça eu me sentir mais forte, que eu tenha mais resistência com resiliência, resistência, porque às vezes tem gente que fala assim, ai, aconteceu tal coisa, a fila anda, a fila... Tá, mas você não tem nem um pouco de resiliência, de resistência para você, porque hoje é tudo obsoleto, né? Parece que, tipo, vem um, vai o outro, vem um, vai o outro. Não, mas como é que você... A gente chama de resistência, tem a ver com sustentação. Como que eu vou sustentar a minha vida? Né? Eu vou sustentar a minha vida como? Sustentar um emprego. Tem gente que fala, entrei no emprego, fiquei 3 meses, agora vou para outro emprego. Ah, tá. Você não cria resistência, tá? Flexibilidade. Lógico que você tem que ter flexibilidade. Flexibilidade para quê? Para você lidar com as adversidades da vida. Então, a flexibilidade do corpo físico, também a flexibilidade emocional e também a flexibilidade na vida, tá? E aprender a relaxar, tá? Que essa, para nós mulheres que estão aqui, eu inclusive, relaxar, às vezes é um desafio. É um desafio. Muito bem, muito bem. Professora, poderia recapitular os passos? Quais passos? Andressa, quais passos? Primeiro, as 3 chaves importantes, tá? Porque é lá no início, não é isso? Então, vamos recapitular. Primeiro, você precisa ter um ritual diário, para você fazer a pausa com presença. Tá? Segundo, a autoobservação.
autoanálise, autoobservação, escaneando o quê? Nesse momento que eu paro, tá? Então vamos fazer aqui. Vamos lá. Parei. Eu vou observar, escaneando o quê? O meu corpo. É você se perguntar assim: o que meu corpo quer fazer agora? Tem vezes que teu corpo não quer fazer nada. E agora, se todo dia o teu corpo não quer fazer nada, não dá, não tá certo também, né? Então você tem que pegar você pelo colarinho e falar assim: hoje vamos fazer exercício, né? Porque senão você nunca vai fazer nada, não adianta. Então, observar assim, às vezes no teu dia a dia você tá, faz, você fica sobrecarregada. Então você tem que fazer autoanálise, autoobservação e perceber assim, o que que eu preciso fazer diante desse desafio. Às vezes é fazer algo e às vezes é não fazer nada. Mas no começo é um treino. Eu tenho que me escutar, escutar. Ser o seu próprio terapeuta é pausa para me olhar e não esperar que o outro me diga o que eu posso e não posso. Então, eu me dou validação, eu me dou permissão. E, por último, é a autoconsciência. A autoconsciência, ela vem com a prática diária. Pausa com presença, observo o meu mundo interno, meu corpo, o meu mundo externo, tá? Fez sentido? E aí, teu despertar da consciência, né, onde você vai se permitir sentir a dor, eu vou acolher a dor, eu vou fazer tal coisa. Às vezes eu tô com muita dor, então às vezes eu preciso buscar um terapeuta porque eu sozinha não consigo resolver. Ah, tem um problema aqui bem cabeludo aqui na minha vida, né? Ah, isso aqui tá bem. Eu preciso às vezes de um suporte, às vezes é um amigo, uma amiga para conversar. Então, o grande problema, né, é que a gente não faz essa pausa da gente escutar a nós mesmos. Esse é um dos grandes problemas. Então, se eu tenho a intenção de ser um terapeuta, sabe aquele terapeuta aonde eu vou ajudar e realmente fazer a diferença na vida das pessoas, primeiro eu tenho que ser o meu próprio terapeuta, usando o quê? Os recursos que eu possuo. Depois, né? Quando eu trabalho em mim, essas questões, eu não preciso esperar ficar perfeito, perfeita. Aí sim, eu me coloco a serviço da vida, porque eu só posso conduzir o outro pelo caminho que eu já caminhei. Então, ser o terapeuta do outro significa que você também tem uma jornada onde você ativou o seu curador, a sua curadora, tá? Muito bem, amei. Essa semana da virada Zen está trazendo muitas coisas boas. Obrigada, obrigada. Muito bem. Então, ó, vamos lá, vamos só fazer agora uma prática, só para a gente finalizar, uma prática aqui. Eu estava com intenção de fazer tantas práticas e aí eu vou convidar vocês para vocês virem aqui, para fazer as práticas aqui no sábado e hoje à noite, porque acaba que a gente fala e fica só na teoria. Então eu quero praticar com você. Então vamos lá, vamos fazer uma prática aqui de fechar os olhos por alguns instantes e vocês vão esfregar bem as suas mãos. Vou perguntar aqui para você. Vou. Isso. Respira. Vamos fazer uma respiração consciente. Coloque as suas mãos uma de frente para a outra. Muitos de vocês que estão aqui já são terapeutas. Alguns de vocês estão no caminho de se tornar terapeutas. Afasta as suas mãos uma das outras. Sinta o campo magnético que tem entre uma mão e outra. Comece a fazer a respiração consciente. O ar entra, a barriga se expande, o ar sai, a barriga se esvazia.
E você vai sentir que tem uma energia que é atraente, uma energia como se fosse magnética entre uma mão e outra. E traga agora as suas mãos para próximo do teu campo áurico. Aqui a intenção não é, nesse momento, fazer reiki, não é fazer nenhum tipo de técnica específica, apesar de muitos de vocês talvez serem reikianos, reikianas, mas aqui é sentir o teu campo magnético. E através do poder do seu curador, da sua curadora, você vai fazer alguns movimentos como se você fosse aumentar o campo vibracional. Você vai chacoalhar um pouquinho suas mãos, como se você estivesse limpando e purificando o teu campo vibracional. Pode soltar o ar. Sinta que tem alguns lugares talvez mais densos. E se você sentir que você precisa aproximar mais do corpo físico, aproxima. Mas esse movimento, como se você estivesse fazendo uma tapotagem, só que a tapotagem não é no corpo físico, é no corpo áurico. A gente pode fazer com ervas, aromas, óleos essenciais, aura soma. Ah, solta o ar. Eu senti um pouco mais tensão aqui nesse lado. Então, eu vou fazer um pouquinho mais. Então, esse exercício de você fazer um trabalho de vibração no teu campo vibracional, no teu campo áurico, que não é no corpo físico, ele é um exercício de autodefesa pessoal, energética. Então, você pode tanto fazer a tapotagem no teu corpo físico, isso é muito bom, você pode começar todo dia de manhã fazer a tapotagem. Precisa saber dos meridianos? Se você sabe, ótimo. Se você não sabe, você toma banho, antes mesmo de passar um creme no corpo, você vai tapotar todo o teu corpo. Então, você vai fazer isso no corpo físico. Depois você faz no campo vibracional. Mas o ideal é fazer de pé, com os joelhos semiflexionados, para que você possa enraizar, tá? Você fica bem enraizado e você faz dessa forma, tá? Muito bem. Se você fechou os olhos, abra os olhos, traga seus olhinhos de volta aqui para mim. E aí a gente vai encerrando nossa prática de hoje, nossa aula de hoje. Na sexta-feira, 12h30, teremos mais um encontro aqui, né? Traga seus amigos, suas amigas. Eu vou abrir a live também aqui no Instagram, na sexta-feira. Nós vamos fazer uma doação de Diksha ao vivo e vamos fazer um trabalho para o despertar planetário, tá? Uma prática de meditação juntamente com a doação de Diksha. Então, para aqueles que não conseguem vir aqui para a Humane, pelo menos vocês vão receber a Diksha à distância para ajudar vocês a despertar cada vez mais, porque eu quero que vocês despertem para uma nova vida, uma nova jornada. Tudo bem aí? Vocês querem perguntar algo? Não? Então eu vou encerrar. Gratidão a vocês aqui que estão comigo no Instagram, vocês que estão aqui no Zoom, e a gente se vê na sexta-feira, então, tá bom? Beijos para vocês. Até, amados.